Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Auler Kids. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre comunicação não violenta. Vocês sabem o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta ela foi desenvolvida por Marshall Rosenberg. Vou mostrar o livro aqui para vocês. Esse livrinho aqui, Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. O que fala a comunicação violenta? A comunicação não violenta surgiu da necessidade da gente observar o que tem por trás da comunicação. Então ele desenvolveu essa técnica para que a gente pudesse enxergar melhor as necessidades do outro. O que tem de tão maravilhoso na comunicação violenta assim? Vou dar um exemplo simples e prático desse momento que a gente está vivendo, né? Muitos de nós estamos em casa com os nossos familiares e muitos conflitos podem acontecer, principalmente quando a gente tem criança, porque é um momento difícil onde eles têm essa fase da criança, ela tem a necessidade de expandir, tem uma necessidade de espaço, de se movimentar, de movimentar o corpo, e nesse momento muitas vezes a gente tem que estar restrito a espaços muito pequenos. São privilégios de muitas pessoas terem uma casa grande, com quintal, mas a gente sabe que a maioria da população não vive assim. Então, muitos moram em apartamento e isso às vezes dificulta esse extravasar da criança, o que acaba ocorrendo que ela, vamos dizer, demonstra isso no mau comportamento. Então, a comunicação não violenta, ela vem de um trabalho de observação. O que está causando esse incômodo, esse mau comportamento? E não é só de você para com seu filho, sua criança, não é isso, mas é de você com você mesmo. Quanto que a gente também tem, vamos dizer assim, um embate com o nosso companheiro em um relacionamento, vamos dizer, por conta de não ter as nossas necessidades atendidas, que é justamente sobre isso que ela fala. Então, no momento onde no momento onde você tem um conflito, o que a comunicação violenta faz? Ela convida você a observar e a se observar em quais momentos eu não sinto as minhas necessidades atendidas, como eu me sinto quando isso acontece. E não é olhar para isso com um olhar de pena, mas olhar para isso com um olhar de responsabilidade. Como que eu vou comunicar ao outro que quando ele faz isso, quando ele tem um determinado tipo de comportamento, aciona em mim um gatilho que me faz, vamos dizer assim, viver sentimentos que não são tão desejados. E não é você negar esses sentimentos, na verdade é você acolhê-los. É o que eu estou sentindo, de que maneira isso acontece e interfere no meu dia a dia. Então a comunicação não violenta, ela é um convite à observação, principalmente observar quais são as minhas necessidades. As minhas necessidades são necessidades de presença, de que o outro esteja presente comigo, mas não é cobrar ao outro. Então, ao invés de eu falar para ele, eu vou dar um exemplo, você não tem tempo para ficar comigo, você se dedica somente ao trabalho, você não se importa comigo, aí você pode usar uma outra maneira, vamos dizer. Você pode chegar e falar, olha, a sua presença é muito importante para mim. Quando você está comigo, quando você me liga, quando você está perto, eu me sinto extremamente importante e valorizada. Isso é importante para mim, a presença é um quesito importante para mim, é sempre falando da gente. Vou dar um outro exemplo com a criança. Quem tem criança em casa, tem uma criança que está explodindo de raiva, né? Então ela joga tudo no chão, ela joga os brinquedos longe, ela faz uma birra horrorosa. Nesse momento é importante que a gente esteja sereno e observando as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? A minha necessidade é que ele se controle agora um pouco, porque de repente eu tô trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa em casa e eu necessito desse silêncio, desse momento de paz, vamos dizer assim. Mas se eu sou caos, na hora do caos dele, vira tudo um caos. Então eu preciso me acalmar, eu preciso entender quais são as minhas necessidades. Bom, ok, eu já sei quais são as minhas necessidades, agora eu vou entender quais são as necessidades dele. E aí você se direciona a essa criança e valida os sentimentos dela. Olha, eu sei que você tá com raiva,
Eu sei que você gostaria de fazer isso nesse momento, a mamãe também gostaria de fazer isso nesse momento, mas agora a gente não pode. Explica pra ela, mas num tom calmo. Por que que eu tô falando isso? Porque a nossa energia, ela tem o poder de equilibrar a energia do outro e do ambiente. Quando a gente consegue, é óbvio, eu não tô falando que a gente vai conseguir isso o tempo inteiro, mas o importante é que a gente consiga, pelo menos na maior parte do tempo. Porque quando a gente, vamos dizer, consegue equilibrar a nossa energia, muitas vezes a gente não precisa falar nada. O outro se inspira por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê. Vou dar um exemplo simples. Vocês estão me vendo aqui arrumada, mas eu estou em casa, como vocês podem ver, eu estou arrumada como se eu estivesse indo trabalhar. Todos os dias da minha quarentena tem sido assim. Eu acordo de manhã, tomo banho, faço meu ritual da manhã e coloco a minha roupa como se eu estivesse saindo para trabalhar. Eu não falei nada. Eu estou com os meus pais, então eles, principalmente a minha mãe, hoje eu observei na hora do café, onde nós estávamos tomando café, que ela estava maquiada. E eu não falei nada. Mas eu percebi, ela estava maquiada, com o cabelo arrumado, a roupa arrumada. Eu percebi o quanto que o meu comportamento começa a influenciar o comportamento dos outros, de quem está ao meu redor. Então é exatamente assim que a comunicação não violenta age. Ela faz um convite pra gente de uma reflexão sobre nós mesmos. Quando é, o que é e como que eu me sinto. Por que isso? Porque quando eu me observo, eu observo as minhas necessidades, eu tenho a oportunidade de observar o outro, as necessidades do outro também. Então é como se você é um balé, vamos dizer assim. O relacionamento, ele é uma dança. É quando eu cedo as suas necessidades, é quando você cede as minhas necessidades, quando a gente vai entrando nessa dança, vai aprendendo a dançar. É uma dança mesmo. E ele mostra pra gente o quanto que é importante a gente validar os sentimentos do outro, a gente entender as necessidades do outro, para que a gente possa criar um relacionamento mais harmonioso possível. Então, na verdade, quando a gente cria um relacionamento mais harmonioso, a gente entende que o outro, ele também tem necessidades. E são, de repente, necessidades parecidas com as nossas. O que acontece? Durante a nossa vida, durante a nossa história da humanidade, a gente aprendeu a ser... A gente aprendeu que força vinha de aguentar, de esconder e sustentar os nossos sentimentos. Quantas vezes, provavelmente, a gente não presenciou nossas avós chorando escondido, escondendo um sentimento de raiva ou de rancor por algo que elas tinham vivido, né? Isso era sinônimo de fraqueza naquela época. Então, quanto mais a mulher suportava, quanto mais os homens escondiam sentimentos, a gente muitas vezes escutou que homem não podia chorar. Então, quanto mais isso acontecia, a gente foi aprendendo que o correto era esconder os nossos sentimentos. A gente não podia ser vulnerável para o outro, para não transparecer a fraqueza. E é muito pelo contrário. É quando a gente se coloca vulnerável para o outro, não no sentido de agredir, de direcionar a raiva erroneamente, não é isso, mas é quando você expõe aquilo que você está sentindo de uma maneira onde você se use como exemplo, onde você fale sobre você e nunca sobre o outro. Você dá oportunidade para o outro para ele ser ele mesmo, para ele se abrir para você, para ele também ser vulnerável. Quando eu me coloco na frente de uma criança e digo para ela que, olha, tudo bem, eu também estou com medo, eu também tenho medo, eu também estou me sentindo inseguro, eu dou oportunidade para ela, para ela reconhecer aquilo em mim e falar, tudo bem então sentir isso, não tem problema eu me sentir assim. O problema, vamos dizer assim, um desafio, que não é um problema, um desafio maior é como eu vou direcionar isso? De que forma eu vou direcionar esse sentimento para que ele possa me ajudar a evoluir e não a estagnar? Então, a comunicação violenta, ela vem com esse intuito, é com o intuito da gente nos observar, observar os nossos sentimentos, observar aquilo que de fato é desafiador para nós, para que a gente possa também dar essa oportunidade da gente evoluir e dar para o outro essa oportunidade também. Então, quanto mais
você puder se olhar para você, se ver, entender as suas vulnerabilidades, os seus desafios, as suas habilidades, enaltecer isso, mais você terá condições de fazer isso pelo outro. Por quem está do seu lado, pelos seus filhos, pelas suas crianças. Então é extremamente importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso, carinhoso para a gente mesmo. A comunicação violenta, ela fala que quando a gente entende a necessidade do outro, a gente entende o que na verdade ele está tentando cuidar. Então, quando eu entendo a minha necessidade, que é uma necessidade não atendida, eu tenho que pensar, o que eu estou querendo tanto cuidar? Que cuidado é esse que eu estou querendo ter que o outro não está tendo nesse momento, não porque ele não quer, é porque ele não consegue atender essa necessidade, porque muitas vezes ele não consegue nem atender as necessidades dele. Então esse é o olhar que a comunicação não violenta traz pra gente, é um olhar de empatia, mas de empatia no sentido de você olhar o que o outro está cuidando, ou o que eu quero cuidar como pessoa. Tá bom? Eu trouxe esse tema hoje porque eu acho que é super pertinente com o que a gente está vivendo nesse momento. É um momento onde a gente precisa de fato observar as nossas necessidades, reavaliar a nossa vida como um todo, pensar nos nossos valores e no que realmente faz a gente feliz, para que a gente possa, quando sair desse momento, vamos dizer assim, a gente tenha aproveitado a oportunidade de construir algo rico, de uma mudança mais sólida, mais verdadeira, de algo que pode de fato transformar as nossas vidas. Tá bom? Super beijo pra você e eu espero você no próximo vídeo.